Olá, novo ano, novo tempo, nova escola. Estamos trazendo de volta o nosso projeto de semanalmente aqui estarmos para comentarmos os estudos das nossas lições bíblicas dominicais. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E nossas filiais, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. E também no município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. E no próximo dia 28, estaremos inaugurando mais uma frente de trabalho, também no estado de Minas Gerais, Santa Isabel do Rio Preto. Dia 28, inauguração de um novo ponto de trabalho da nossa Igreja Missão Europa no Brasil. Santa Isabel é uma extensão do trabalho de Santa Rita de Jacutinga. E também temos nossa filiada no estado da Bahia, Rua das Rosas, Jardim Primavera, no município de Posto da Mata. Igreja dirigida pelo pastor Uélio, onde ali presta excelentes trabalhos à comunidade local. Ele realiza trabalhos sociais envolvendo mais de 2 dúzias de crianças que recebem alimentação diária e aulas de reforço. Também trabalho envolvendo tratamento com dependentes químicos. Posto da Mata, Jardim Primavera, Rua das Rosas, estado da Bahia. Bem, amados, temos também como novidade o nosso jornal. Este é o novo número, Missão Europa em Ação. Aqui tecemos comentários, notícias de todas as frentes de trabalho do Ministério Missão Europa, nos países europeus onde estamos instalados e nos estados brasileiros, Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora Bahia. Missão Europa em Ação. São 8 páginas coloridas com notícias, palavras pastorais, eventos, tudo quanto envolve movimento do Ministério Missão Europa. Apenas R$1. E neste primeiro trimestre,
Temos também a nossa nova revista Ebenezer Dominical. Nosso comentarista, Pastor Josafá Terra. E a temática deste trimestre será Desafios da Igreja para o século XXI. Assuntos atuais que colocam a igreja para enfrentar e superar desafios da idade contemporânea. E neste 1º de janeiro, estaremos trazendo à baila a lição número 1, cujo tema é o mesmo da nossa capa: Desafios para a Igreja do século XXI. O texto áureo encontra-se fundamentado na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo assim escreveu: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O comentarista, pastor Josafá, disse o seguinte, na verdade aplicada: o mundo, a sociedade, estão em constante mudança. O que era exigido em um passado recente já não é mais necessário em algumas situações. Os valores são diferentes. Porém, a essência do Evangelho não mudou. A igreja tem suas bases firmes em Cristo e isto nunca irá mudar. Como objetivos desta primeira lição, temos os seguintes: mostrar as mudanças que ocorrem na sociedade, observar os pontos em que a igreja adaptou-se, alertar para os perigos das muitas inovações. E os nossos textos de referência encontram-se na Epístola de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E na introdução, o comentarista assim disse: vivemos em um momento único na humanidade. As conquistas feitas pelo homem mudaram a forma de como enxergarmos a vida, o mundo em que vivemos e até a relação do homem com Deus. Segundo alguns filósofos humanistas, sociólogos, cientistas, entre outros iluminados,
Não há mais espaço para um Deus cristão na atual conjuntura humana. O Deus judaico-cristão foi superado pelo conhecimento libertador do homem, que retirou a venda da religião, o que, segundo eles, é um retrocesso para a humanidade, e enxergou, à luz do conhecimento, o que proporcionou à humanidade as maiores conquistas em todas as áreas. Tópico 1.0. Uma pergunta. A humanidade ainda precisa da igreja? Desde a sua fundação, a Igreja de Cristo desenvolveu um importante papel na história. Muitas foram suas contribuições nos serviços sociais, na educação, nos cuidados médicos e teve influência em termos econômicos. Foi inspiração para a cultura e filosofia e elemento influente na política e religião. Engenharia e matemática avançaram e isto se refletiu através da transformação da arquitetura na Idade Média. Foi, durante muitos séculos, propagadora dos ensinamentos de Jesus dentro do mundo ocidental e continua a ser uma fonte de continuidade entre a cultura ocidental moderna e a cultura ocidental clássica. Subitem 1.1. Nova pergunta. A igreja é um organismo vivo? Muitos veem a Igreja de Cristo como uma reunião de pessoas, uma sociedade, um clube social, um local de encontro ou até mesmo como um grande palanque eleitoral. É certo que muito desta percepção exterior é culpa da própria massa que frequenta e lidera as igrejas, pois ela é composta de pessoas que, em suas peculiaridades, trazem suas personalidades. Ao invés de mudarem, muitas das vezes acabam, por conveniência de certos líderes, fazendo uma igreja, organização, moldada a favor deles. Quando Cristo instituiu a sua igreja, ele tinha em mente um organismo vivo, um corpo que seria o seu corpo, formado por todos nós como membros, sendo ele próprio a cabeça. Esse corpo foi criado à sua imagem e semelhança com o objetivo de se desenvolver, atingir a maturidade e chegar à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Como organismo é que a igreja local nasce, cresce e se multiplica em outras igrejas, assim como uma célula fecundada se transforma em embrião, em feto, e depois em recém-nascido pronto para encarar a vida.
Como organismo, cada membro é um discípulo que gera outros discípulos. Cada um fazendo a sua parte, seja pregando, ensinando, acompanhando, exortando, orando e corrigindo quando necessário. Como organismo, existe comunhão e relacionamento entre os membros, exigindo mutualidade de sentimentos e atitudes. É assim que os membros devem amar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, enfim, edificar uns aos outros, pois nesse corpo somos membros uns dos outros. Como organismo, a igreja é a noiva, a lavoura e o edifício santo. A igreja primitiva, retratada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, é o exemplo perfeito de um organismo vivo. Os irmãos socorriam os mais necessitados, repartindo seus bens e alimentos, ninguém considerando como seu aquilo que possuísse. É pena que aquele modelo não se perpetuou através dos tempos, mas foi imprescindível para aquela época e ficou registrado para as futuras gerações. Subitem 1.2. A igreja é uma organização. A igreja também é uma organização, uma vez que, perante a lei dos homens, tem que ser organizada como pessoa jurídica, com estatutos, sede, diretoria e outras exigências legais. Ter uma denominação, patrimônio, regimento interno e existência física. Como organização é visível, local, humana, imperfeita. Tem defeitos, problemas e pode até cometer erros. É temporária, pode vir a desaparecer. Como organismo é invisível, universal, divina, perfeita, sem ruga, sem mácula e nunca poderá desaparecer nem ser vencida pelas portas do inferno. Só desaparecerá da face da terra quando for arrebatada na volta de Cristo. Alguns pensam que o aspecto organizacional é um mal necessário. Na realidade, é uma condição para existir e sobreviver no contexto em que está inserida. Por outro lado, Jesus não fundou sua igreja para ser um império político-financeiro com poder temporal. Não estava em seus planos que um líder cristão se transformasse em chefe político, magnata gospel ou missionário milionário, como alguns pastores, nossos conhecidos,
que até figuram na lista dos 10 mais ricos da Forbes. Mas é como organismo que Jesus deseja que sua igreja se destaque. Lá no céu não haverá organizações, denominações, templos, nem eleição de diretoria. Somente uma família na festa das bodas do Cordeiro. Quem pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo confessa que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, conforme registra Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Subitem 1.3. A igreja é um agente. Por definição de agente, temos, primeiro, que ou quem atua, opera, agencia. Segundo, que ou quem agencia negócios alheios. Terceiro, pessoa ou algo que produz ou desencadeia ação ou efeito. Note que, nas 3 definições, o agente não trata somente dos seus interesses, mas dos interesses alheios aos seus. Um agente de viagens cuida dos trâmites e detalhes das viagens de outras pessoas. Um agente comercial cuida de acordos comerciais de outros. Ou seja, um agente é alguém que trata, em primeiro lugar, dos interesses dos outros. Assim deve ser a Igreja de Cristo, um agente de transformação que causa um impacto profundo na vida das pessoas e traz mudanças para toda a sociedade em que está inserida. Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9, o seguinte: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e fazes justiça aos pobres e aos necessitados. Este texto nos dá uma ideia da vocação da igreja como agente que irá cuidar das vidas necessitadas. Vejamos o texto de Tiago. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esta é a essência da vocação da Igreja de Cristo. O cuidado com as vidas. A igreja foi chamada para fazer a diferença e cuidar das vidas que nelas, ou melhor, que nela estão inseridas. Infelizmente, o que observamos na atualidade é que esta particularidade da igreja está sendo colocada de lado, dando lugar a movimentos coletivos, aguçados por interesses pessoais financeiros e de poder. Faz-nos lembrar de 12 homens que andaram com um certo Jesus de Nazaré
que saíram pelo mundo antigo, pregando sua palavra, cujos impactos chegaram até aos nossos dias de hoje. Não tinham riquezas, programas de TV, internet, helicópteros, jatinhos, nem prata nem ouro, conforme registro do livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Mas revolucionaram o mundo. Muitas igrejas têm todos esses recursos e não conseguem alcançar a própria vizinhança. Tópico número 2. Mais uma pergunta. Quando a igreja deixa de ser relevante? É inegável a importância e relevância da igreja para o povo e localidade onde está inserida. Seu aspecto social, espiritual e como representante do reino dos céus é o que a difere das demais organizações. Essas características trazem sobre a igreja um peso maior que qualquer outra instituição possa carregar como responsabilidade sobre si. Porém, tudo isto pode se tornar insignificante quando a igreja deixa suas responsabilidades e começa a se portar de forma que o que ela faz não estabelece meios de ancoragem para as vidas. Somente trata de ser um objeto de passatempo e encontro social, um aglomerado de pessoas. Nesse contexto, a igreja vai perdendo sua identidade e se transformando conforme a conveniência do momento, para assim ter maior visibilidade, sem ter a essência do seu papel no mundo. Assim sendo, separamos 3 motivos que fazem a igreja perder a sua importância. Subitem 2.1. Primeiro motivo: quando se troca o evangelho por misticismo. Quando parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática, isto se chama sincretismo. O sincretismo religioso é condenado na Bíblia, porque mistura a verdade de Deus com a idolatria. O catolicismo durou séculos e induziu o povo a crer no misticismo, relíquias, santos, rezas, penitências, agregando elementos das matrizes africanas. Isso tornou o cenário bem favorável ao misticismo religioso, com crenças e simpatias que perduram até hoje. Muitas igrejas e seus líderes, aproveitando dessas marcantes características, utilizam desses métodos para alcançar um maior número de pessoas. Vivem das chamadas campanhas, onde os fiéis são desafiados, geralmente, a disporem de valores monetários a fim de alcançarem algum objetivo. Nesse contexto, muitas igrejas tornam-se verdadeiros shopping centers de milagres, onde são vendidos todos os tipos de produtos para todas as ocasiões e para a solução de qualquer problema.
lenço ungido, sal grosso, sabonete, água abençoada, vassouras santas, toalha, entre outros itens, são comercializados em nome da fé. Isso sem falar de itens personalizados com o suor do profeta, fotografia da profetisa, pingente, etc. Jesus condenou aqueles que faziam da casa de Deus um negócio lucrativo. Vejam o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Estamos vendo hoje os mesmos mercadores, cambistas, trapaceiros e ladrões. Nada foi alterado desde o dia em que Jesus falou. Tendes convertido a casa de Deus em covil de ladrões. Onde fica, nos dias de hoje, a casa de oração? Surge ainda a pergunta: e a oração? Isso tem preço. E no próximo domingo estaremos dando continuidade a este tema: desafios para a igreja do século 21. E surgem algumas perguntas como conclusão desta lição. O que acontece quando a igreja perde as suas características? Quais as consequências de uma igreja sem visão? Como a igreja deve voltar a ter um papel importante na sociedade? Iremos abordar algumas destas questões na continuação desta lição, no próximo domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Que Deus abençoe a todos. Continuemos-la na próxima semana, se Deus disser que sim. Ebenezer Dominical. Esta é a nossa revista de lições bíblicas que tem como temática Desafio da Igreja para o século 21. No próximo domingo estaremos de volta, se Deus disser que sim. E não se esqueçam, nosso jornal já está circulando, Missão Europa em Ação. É o mais novo número, Missão Europa em Ação. Temos aqui notícias referentes aos trabalhos da nossa igreja em toda a Europa e também nos estados de Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde temos frentes de trabalho. Missão Europa no Brasil. Uma igreja que veio para fazer a diferença. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, a todos abençoe. E até a próxima semana, se Deus disser que sim.